Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Alguém perdeu dinheiro na Bolsa de Valores aí? Porque nós vamos falar sobre isso hoje. Até tive uma situação muito engraçada quando na semana passada aconteceu a queda da Bolsa. Uma amiga minha mandou uma mensagem para mim: ai, olha só, caiu a bolsa, não sei o quê, pena que eu não tenho dinheiro para comprar mais. E eu assim, né? Nossa, mas que bolsa, será que é da Arezzo, né? Eu bem perdida, né? Sabendo do que? Sabendo da bolsa, óbvio, né? Da queda, mas nem me toquei, porque essa coisa do mercado financeiro é algo que eu gostaria muito de investir e tal, eu acho muito legal. Mas eu ainda não tenho maturidade para isso, a maturidade financeira necessária, o que inclusive será a disciplina dentro das escolas do Brasil a partir desse ano. Muitas escolas já implantaram educação financeira no sua grade curricular. Eu acho que isso é bem importante, eu não sei se isso falta para você, mas é algo que eu sinto que falta para mim e para os brasileiros de uma forma geral, né? Então agora, com essa questão da queda da Bolsa, né, a Petrobras perdendo muito dinheiro, confusão lá no Oriente Médio para variar, né, coronavírus, enfim, é uma série de situações que nos levam, então, a ter maior curiosidade, a entender o porquê que a conjunção desses fatores levaram à queda da Bolsa de Valores, quais foram as ações tomadas aqui no Brasil e quais são também algumas ações tomadas em outras bolsas de valores do mundo. Então, se você é um interessado nesse assunto, hoje você está no lugar certo, porque eu vou te explicar aqui para que você possa entender como a queda da Bolsa de Valores atingiu a Petrobras. E aí, dentro de todo o contexto nosso de hoje, eu vou explicar para você o porquê a Bolsa de Valores caiu, beleza? Mas então, se você está pronto agora para aprender um pouquinho mais sobre economia, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, curtir a nossa página no Facebook e ouvir os nossos podcasts. Aqui também está o meu Instagram, caso você queira receber outras notícias de atualidades ao longo da semana, beleza? Bom, então vamos à nossa primeira notícia, a notícia Agência Brasil, que em sua página explica, né, entenda as causas da queda da Bolsa de Valores no mundo. No Brasil, a Bolsa caiu mais de 10% na manhã de hoje. Hoje quando? Dia 9/3. Uma queda como essa não se via há 30 anos, tá? Então foi assim uma queda bem importante. E por que eu trouxe esse assunto para você? Porque além de ser um assunto da atualidade, de interesse público geral, né, pode aparecer lá na sua prova como uma questão de atualidades, né, fazendo comparação, às vezes até se for uma banca CESP, por exemplo, pode trazer até uma comparação, né, com um texto falando sobre o crash da Bolsa de Valores de 1929, aquela de Nova York, histórica, né? E com a de hoje, ou mesmo numa redação, né, que você possa trazer as informações da Bolsa de Valores de 1929 e o que aconteceu agora em 2020, né? Nós já vamos estamos perto aí de completar aí os 100 anos, né, daquele crash que abalou o mundo. Ele fez a década de 30 no mundo todo ter aí o período da depressão, da grande depressão aí, econômica que o mundo viveu, né? Então, foi na segunda-feira, né, no dia 9, então na segunda-feira passada, gerou a queda da Bolsa de Valores, gerou um pânico no mundo, tá? Aqui no Brasil, a Petrobras chegou a perder, segundo algumas informações, 91 bilhões de reais em poucas horas, né? Isso, claro que assusta, e assusta também os acionistas quando vem uma notícia como essa aqui, né? Petrobras perde 91 bilhões de reais em valor de mercado, maior queda em mais de 30 anos. Aqui a BBC fazendo a reportagem no dia 10 de março de 2020. Então a estatal havia encerrado o dia de sexta valendo 306,9 bilhões de reais e na segunda o valor caiu para 215,8 bilhões, perda de 29,7%. Gente, você perder 30% do seu capital, você imagina, né? Soma aí tudo que você tem,
aquilo que você não tem, que você imagina que você tenha, né? Ou pega o seu salário mesmo, quanto você ganha para sobreviver, tira 30% e você perde esses 30% de sexta até segunda, né? E a gente está falando aqui de muita grana, né? De uma grande empresa no Brasil. E aí, quando você vê notícias como essa, principalmente quem investe, por exemplo, quem investe mais em bolsa de valores, que está mais ligado nisso, já é costume, já é de praxe, entender o que está acontecendo no cenário internacional, né, o que está acontecendo no Oriente Médio, guerras, coronavírus, tudo isso influencia na bolsa. Então é comum quem investe ficar atento às informações de atualidades que possam influenciar na economia. Mas se você é uma pessoa comum, né, uma pessoa aí que está estudando direito, está estudando outras coisas, fazer um concurso, que a bolsa de valores não é o teu foco, então às vezes você não entende o porquê que isso está acontecendo, né? E por que aconteceu esse reboliço todo no mercado financeiro mundial. Mas antes de falar efetivamente dessa queda da Bolsa de Valores, essa perda de valores da Petrobras, você tem que entender como funciona a Bolsa de Valores, né? E o que aconteceu efetivamente dessa vez, né? Então, assim, sem entender o funcionamento, a gente não consegue seguir aqui, compreender, então foi isso que aconteceu, é por isso que gerou tanto pânico, né? Porque nós tivemos, olha só aqui uma reportagem, uma notícia, né, da UOL, ali no dia 9/3, na mesma segunda-feira, falando aqui sobre Bolsa despenca 12%, mesmo com parada. Que parada é essa aqui, tá? É quando eles suspendem as negociações por um tempo. No caso, eles suspenderam por 30 minutos, por volta aí das 10h30 da manhã de segunda-feira. Eles suspenderam, tá? Então essa parada aqui, tá? Significa suspensão das negociações. E essa suspensão, essa parada, é uma forma comum, uma prática comum dentro da Bolsa de Valores, chamada Circuit Breaker, né? Então, o que eles fazem ali? Esse Circuit Breaker, ele é acionado quando a Bolsa de Valores tem uma queda maior de 10%, tá? Mas eu vou te explicar isso com mais calma, fica tranquilo. Se você não entendeu ainda, você vai entender com certeza, tá? Então, olha, ela despencou 12% mesmo com a parada, e eles chamam isso de um dia tenso, e a maior queda desde 1998, tá? Então, o Circuit Breaker que eu acabei de falar, ele foi acionado, né, a última vez, assim, ele foi acionado em 2017, tá? Com o caso lá não sei se você lembra, do Michel Temer e o Joesley Batista, que rolou um áudio e tal. Aí isso, pro mercado financeiro, situações como essa, gera instabilidade política. E num cenário de instabilidade política, nós temos instabilidade econômica. Então, quem tem investimento no Brasil, quem tinha investimento no Brasil naquela circunstância, em 2017, tirou o dinheiro, né? E aí, né, enfim, né, ou não investe no Brasil. E isso faz com que a Bolsa de Valores caia, né? Então isso, quando é noticiado, o Brasil está passando por um novo momento de corrupção, isso gera um mal-estar no mercado financeiro, não é só no mercado político não, né? Não só no ambiente político, nem somente dentro de você mesmo, que eu me sinto mal, assim, quando eu fico vendo, né, corrupção e tudo mais, isso vai me deixando nervosa, né? Provavelmente te deixa também, mas não é só esse mal-estar, é no mercado financeiro também. Após a interrupção, a Bolsa de Valores voltou a operar em forte queda, ainda teve uma queda de 15%, a gente alcançou aí próximo dos 15%, na verdade a gente não chegou a ultrapassar os 15%, mas chegamos próximo dos 15%, que os 15% é o limite necessário para ter uma nova parada, tá? Mas isso eu vou te explicar agora, que vai ficar mais claro para você, que eu vou te explicar o que é, né, o Circuit Breaker, né? Então aí vai ficar mais tranquilo para você entender aqui. Então olha lá. Importante, o que é o Circuit Breaker? Eu já trouxe para você a definição, que é um mecanismo utilizado para conter a volatilidade em momentos atípicos do mercado. Então, não é típico a bolsa cair 10% numa manhã em poucos momentos, né? Então, quando você vê aqui, Ibovespa, né, cai mais de 10%, Circuit Breaker é acionado, né? Isso aqui foi uma notícia lá de 2017, quando eu estava falando para você lá do Joesley, tá? Então, isso aqui
né? As negociações na Bolsa de Valores de São Paulo, elas foram aqui tanto nessa circunstância como nesta circunstância, aconteceu a parada, porque foi mais de 10%, e aqui nesse caso, né, foram suspensas às 10h30 da manhã, pela primeira vez desde 2017, que é esse caso aqui que eu acabei de citar, né? Então, 2017 até 2020 nós não tivemos outros casos de circuit breaker. E esse procedimento, ele é conhecido, né, principalmente por quem trabalha com a Bolsa de Valores, mas dessa vez o que aconteceu, né, que gerou toda essa confusão, gerou essa queda, foi o valor do petróleo, o preço do petróleo nos mercados internacionais, aí num processo que foi iniciado no domingo. Então, por exemplo, olha, a queda de 20% no barril do petróleo assusta o setor sucroenergético, isso porque o etanol passa a ficar desvalorizado, né, porque tecnicamente, tá? Tecnicamente, o preço do combustível precisa baixar, né? Vai baixar nessa situação. Então, aí o álcool e a gasolina eles não terão tanta diferença de preço. Então, o sucro energético fica então com medo disso. Então, olha lá, barril vai de $35, derretendo a competitividade do etanol. É grande expectativa sobre quais serão as medidas tomadas pelo governo brasileiro. Estrago depende de quanto tempo esse baixo patamar se manterá, né? Então, como eu disse, a última vez, né, que aconteceu essa circunstância do circuit breaker, que você pode citar na sua redação, porque a sua questão pode chamar a atenção, foi lá em 2017, numa circunstância, aquele esquema lá do Temer, né, do Michel Temer com o Joesley Batista, gerou até uma piadinha, gerou até um nome que é o Joesley Day, né, ali um dos donos, né, da JBS, né, porque quando aconteceu isso aqui, passou, né, aí veio a público um conteúdo de delação premiada dos donos da JBS, né, Joesley Batista e Wesley Batista, atingindo diretamente o então presidente da República, o Michel Temer, né, então aqui, né, no dia 17/5 de 2017, né, nós temos aí quando aconteceu a situação do Joesley Batista com o áudio gravado pelo dono da JBS, tá? Então veja que são várias as circunstâncias que podem levar a acontecer uma queda da Bolsa de Valores. Então em 2017 foi o caso do Joesley e agora nós temos o petróleo, né? Então a principal afetada pelo pânico na Bolsa de Valores de segunda foi a Petrobras, né? Em apenas meia hora entre a abertura do pregão e o circuit breaker, a estatal de energia já tinha perdido 74,7 bilhões de reais em valor de mercado. Então aqui a revista Valor Invest, né, na segunda-feira, já tinha dito, né, em dia de circuit breaker, Petrobras puxa a fila dos tombos de 2 dígitos. Então a estatal acompanha o derretimento do petróleo, Via Varejo repete desempenho ruim na última sexta, e companhias aéreas tombam, mesmo com diesel, ao que tudo indica, mais barato pela frente. Então aqui nós temos efetivamente um momento complexo da economia, né? Se você tem dinheiro investido, você fica de olho no que está acontecendo, né? Fala assim, bicho, agora sim que eu perco dinheiro, né? Mas se você não sabe como funciona o circuit breaker, claro que a Prof. Carla Kurz vai te explicar. Então nós vamos agora entender aqui, né, que quando o Ibovespa, né, o índice da Bovespa, o Ibovespa, ou seja, o índice de desempenho das ações de maior credibilidade e representatividade das companhias brasileiras na Bolsa, cai 10% em relação ao fechamento do dia anterior. Então, no caso, qual era o dia do fechamento anterior? Sexta-feira. Então, ele caiu na segunda, tá? 10% comparado com o que aconteceu ali no fechamento da Bolsa na sexta-feira, né? Então, por conta disso, quando isso acontece, é interrompido por 30 minutos as negociações na Bolsa de Valores, tá? E uma queda acentuada dos preços da Bolsa acontece quando a oferta das ações dessas principais companhias é muito maior do que a demanda no momento, né? Então, aqui de novo, né, você tem aquela questão da oferta e da procura, né? O Adam Smith, enfim, e aquela minha amiga que estava conversando comigo, ela trabalha aqui no Fox, inclusive, né? Que falou da Bolsa é porque ela estava interessada em comprar ações
que estavam em baixa, porque não fica em baixa sempre. Então ela estava, né, com a intenção de comprar ações para poder investir, né? Então a bolsa aciona circuit breaker para Ibovespa cair mais de 10%. Então papéis são afetados por causa da redução, né, do preço do petróleo. Então o que acontece? As pessoas, aqueles mais desesperados, querem se livrar desses papéis que estão em desvalorização na bolsa e eles começam a vender, né? Só que o que acontece? Como está caindo, muitas pessoas não querem comprá-los. Ou, né, tem muita gente que pensa diferente e tal e vê no momento da baixa um bom momento de comprar efetivamente esses papéis, né? Ou seja, as ações. Se você, por exemplo, é um investidor e quiser contribuir aqui com a nossa aula, fica à vontade. Então, você pode escrever aí embaixo, né? Tem aí os comentários, você pode escrever para melhorar, para até eu aprender, né? Porque eu sempre tenho que aprender, principalmente quando falam de mercado financeiro e tudo mais, né? Então, aqui nós estamos falando de uma circunstância em que os valores caem de forma abruptamente, né? De forma muito rápida. Bom, mas de onde veio essa ideia de parar 30 minutos? Tipo, jogo de futebol, que o técnico pede um tempo? Como que é? Namoro, que uma das partes pede um tempo? Como que funciona, né? Então, de onde vem essa ideia, né? Então, a ideia de interrupção é de amortecer, né, ou rebalancear as compras e as vendas dos ativos, segundo isso está mesmo na... Peraí só um pouquinho. Isso está lá dentro do manual da Ibovespa, que eu mostrei aqui para vocês, a tela tá mostrando aqui, né? Então, dentro dela, mesmo desse manual, as operações de bolsa, falam que isso é uma forma de proteger, né, em caso de volatilidade excessiva, né, e em momentos atípicos do mercado. Então, espera-se que essa pausa na pausa das ações, enfim, durante as pausas, as compras e as vendas sejam organizados e, por isso, se evite uma queda livre mais brusca, né? Olha só o termo utilizado, né? Queda livre. Caso depois da retomada das atividades, né, a queda chegue a 15%, eles param mais uma vez. Tá? Então chegou 10%, para, 15%, para, né? E aí essa nova pausa é decretada, dessa vez aí é por 1 hora. Tá? Então a primeira pausa, 30 minutos. Segunda pausa, 1 hora. E se a variação negativa, por exemplo, da Ibovespa persistir, né, após essa segunda pausa e bater 20%, se a pessoa se bate 20%, então os negócios da Bolsa são suspensos por tempo indeterminado, né, um tempo definido aí pela própria Bolsa, né? Então, de onde vem essa ideia, como eu estava falando, né? Porque no dia 19 de outubro de 1987, ficou conhecido nos Estados Unidos como Black Monday, né? Ou seja, segunda-feira negra em português, por ter marcado a maior queda percentual da história, né? Em um dia da história até então na Bolsa de Valores de Nova York. Então, assim, foi o dia que mais rapidamente caiu a Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Então, aqui, 19 de outubro de 1987. Foi tenso o negócio. Pra você ter uma ideia, olha o quanto eles perderam. Foram 500 bilhões de reais o total de perdas na Black Monday. Gente, 500 bilhões, a gente está chorando aqui com os 91 bilhões da Petrobras, eles perderam 500 bilhões na Bolsa em um dia. Então a economia americana nesse momento, a gente está falando de 1987, final de Guerra Fria, né, aqueles momentos, né, na história, e a economia americana ela estava em altos e baixos, né, mas como estava diminuindo a força, por exemplo, da União Soviética, uma série de coisas nesse momento, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos estavam numa economia de alta crescente, né, fortalecida, principalmente nessa época, pelo boom dos computadores pessoais. Aí o Steve Jobs, né, esqueci o nome dele, meu Deus, o cara da Microsoft, enfim, esqueci, né, meu Deus do céu, mas enfim, os caras da computação, enfim, desenvolvendo aí os computadores pessoais, mas veja, era um momento de crescimento de tecnologia, mas a confiança nos computadores pessoais não era grande. Então, o que os investidores começaram a ficar com medo, né? Eles não acreditavam nas ações dessas empresas que ainda não está Bill Gates, lembrei, né? Dessas empresas que não estavam totalmente consolidadas. Então, o mercado mundial apresentava aí volatilidade,
o que faz com que os investidores, o que fez, né, com que os investidores da Bolsa Americana vendessem suas ações para comprar investimentos mais seguros em outros lugares, né, como, por exemplo, títulos, né, outras questões. E aí, o êxodo foi massivo e a queda da Bolsa Americana foi de 22,6% naquele dia, né, aqui, ó, segundo a Dow Jones, né, então nós tivemos aí, naquele mesmo mês de outubro, a Bolsa de Nova York instituiu o Circuit Breaker, né, também dividido em 3 níveis, embora lá eles sejam baseados em pontos e não em queda percentual. Então aqui no Brasil a gente faz 10, 15 e 20. Lá eles contam diferente, eles contam em pontos. Então aqui a InfoMoney, né, a história da Black Monday, o maior tombo da história das bolsas. InfoMoney volta em 1987 para levantar as causas, contexto e lições deixadas pelo crash de 22,6% do Dow Jones. Então, se você quiser, se você tiver interesse, né, em saber mais sobre isso, busca lá, essa reportagem está disponível na internet para você. Então, como que nós temos aqui a divisão para nós? Queda de 10%, quando o Ibovespa, né, o índice principal da Bolsa de Valores brasileira, apresenta uma queda de mais de 10%, né, interrompida por 30 minutos. 15% após finalizar os 30 minutos, caso, né, chegue aí a 15 minutos, então eles vão fazer uma nova interrupção por 1 hora. E a queda de 20%, uma pausa de 1 hora, né, se mesmo continua caindo até 20%, as operações ficarão suspensas. Isso aqui é só para você entender aí, né, ter aí no seu material. E quais outras vezes aconteceram circunstâncias como essa, né? Então, essa foi a 13ª vez que o mecanismo foi acionado no Brasil, né? A ocasião anterior foi no dia 18 de maio de 2017, como eu já falei para vocês, né, conhecido como Wesley Day, uma alusão ao nome, mesmo ao empresário. E aí nós tivemos também, posteriormente, né, o Michel Temer e, enfim, toda essa questão, ele foi denunciado pelo Ministério Público por crime de obstrução de justiça, como você vê aqui, né? Dia 17/10/2019, a Justiça Federal em Brasília absolve Michel Temer do crime de obstrução de justiça, aquele que fez as bolsas caírem, né? Ele foi absolvido, então, e também ele foi acusado de corrupção passiva. Então, esse episódio gerou instabilidade política no país no momento em que o Temer conduziu uma agenda de reformas, tanto é que ele não conseguiu fazer essas reformas, então ele conduziu uma agenda de reformas que eram determinantes para que as pessoas investissem no Brasil. E aí, como aconteceu essa circunstância, o Brasil ficou inseguro. Logo, né, as pessoas pararam de investir. Bom, então antes disso, a Bolsa Paulistana havia acionado o Circuit Breaker em 2008, tá? A gente tem aqui 2008, sobre ali quando o Congresso dos Estados Unidos recusou um pacote de ajuda financeira ao mercado, né, na época afetado pela bolha do setor imobiliário do país. A notícia gerou instabilidade em todo o mundo e o Brasil não ficou de fora. Nós também tivemos aqui em 1999, tá? Também foi acionado o Circuit Breaker, quando ainda chamada Bovespa, né, hoje se chama BM e F Bovespa, despencou mais de 10% em um dia de momento de desvalorização acentuada do real, então foi por conta do câmbio flutuante. A equipe da economia do governo decidiu adotar, entre outras medidas que geraram incertezas nos investidores, o câmbio livre, né, o mesmo havia acontecido no dia anterior. Também nós tivemos aí o fim da década de 90, né? Não era tão estranho o Circuit Breaker, nós tivemos aqui a crise russa, né, em 98, a crise asiática em 97. Então, além de situações que eu já citei, o mecanismo foi acionado em outras 8 ocasiões. As ocorrências estavam associadas a crises internacionais, como vocês podem ver aqui nessa tela. Então, além da Bovespa, a Bolsa do Rio de Janeiro, que não existe mais, também teve paralisação nesse momento, então para vocês entenderem que não é uma prática nova, tá? E aí a gente chega nela, né, na Petrobras, que não se via uma queda assim, como eu já disse, há 30 anos, o preço do petróleo do tipo Brent caiu 30% na abertura dos mercados na Ásia, na segunda-feira, né? Então, olha só, tudo isso, para você ter uma ideia, o barril caiu de $45, tá, para $31, registrando uma das maiores quedas
e aí no mesmo dia, né, e mais pronunciada desde 1991, durante a Guerra do Golfo, né? Então, olha só, dia 9/3, o G1 divulga a guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, que derrubou o preço do petróleo. Então, a ruptura entre a aliança entre Moscou e Riad para sustentar o preço do petróleo parece ter chegado a um final abrupto, dando início a uma guerra de preços, né? Então, o que você tem que lembrar? Então teve problema de preço do petróleo. Por quê? Por conta da Arábia Saudita e da Rússia. Eles vão iniciar uma guerra, né, de preço, então a gente vai entender melhor isso, tá? O forte retrocesso é atribuído pela decisão da Arábia Saudita de aumentar substancialmente a produção do petróleo e começar a oferecer certos descontos de até 20% em relação ao óleo bruto, o que o Putin ficou putin, né, e não aceitou, né, a cara dele aqui, né, claro que não é nessa circunstância, a foto é uma outra foto, né, qualquer outra foto, mas essa redução se dá em meio a uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, que derrubou o petróleo. Essa disputa é consequência da expansão do coronavírus, tá, pelo mundo e o seu impacto na economia global. Gente, tá feio mesmo a questão do coronavírus, o impacto que ele está gerando aí na economia global, tá tenso, tá? E aí, ao se reunir, o nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, estava em Miami, ele se reuniu lá com 350 empresários brasileiros num hotel, e ele disse, né, que se mantém fiel às políticas do Paulo Guedes, né, e questionado sobre se cogitava, né, qualquer medida emergencial para o setor, como, por exemplo, um aumento de um tributo federal sobre os combustíveis, que chama-se CID, né, o presidente disse no Twitter que não existe a possibilidade. Veja o que ele disse aqui. Não existe possibilidade do governo aumentar a CID para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média 30%, né, $35 o barril. A Petrobras continuará mantendo a sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias, tá? Então aí a posição do nosso presidente. Então também temos aqui, né, a Petrobras monitora mercado e mantém plano estratégico que prepara para cenários de preços baixos. Então a companhia esclareceu que ainda não está claro nem a intensidade ou mesmo a persistência dos choques dos preços aqui no dia 9/3. E nós temos aqui algumas frases sobre a Petrobras, né, nessa circunstância. A Petrobras vem continuamente reduzindo seus custos de operação no pré-sal e por isso suas operações não são resistentes a cotações baixas de barril no petróleo, mesmo que permaneçam na média no atual patamar durante um ano. Portanto, considera prematuro fazer projeções sobre eventuais impactos estruturais no mercado do óleo e do gás associados à recente e abrupta variação de preços do petróleo, uma vez que ainda não estão claras as intensidade e a persistência do choque no preço. Tá? Então, não está claro ainda. Então, a gente não consegue ver, né, se nós teremos uma gasolina mais barata ou não. Agora, por que o petróleo caiu tanto? Tá? A forte queda do preço do petróleo foi, então, como eu falei, atribuída à decisão da Arábia Saudita de aumentar substancialmente a sua produção e começar a oferecer descontos, né? Ali, olha só. A Arábia Saudita aumentou em 25% a sua produção, né? Lembrando que ela é o maior exportador de petróleo do mundo, é considerado um líder não declarado da OPEP, não é um líder declarado, né? Mas ela é considerada uma líder não declarada da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela tem uma capacidade de produzir mais de 12 milhões de barris de petróleo diariamente, o que lhe permite aumentar e reduzir a produção com muito mais facilidade do que outros países no mercado, né? E depois da baixa dos preços do petróleo, que começou lá em 2014 e no final de 2016, o grupo conhecido OPEP+, se formou reunindo todos os países membros dessa organização e outros membros, entre eles a Rússia, com o objetivo de coordenar aí cortes e produção que permitiriam recuperar os preços. A estratégia funcionou até agora essa semana, né? Que aí os dois países se chocaram. Então, petróleo despenca 30% em meio ao temor do coronavírus e a ruptura entre OPEP e Rússia. Colapso do preço dos barris, que chegou a 30%, é o maior desde o final da Guerra do Golfo, em 91, e significa um duro golpe para as nações latino-americanas. Aqui também mostrando, né, a Bolsa de Valores e tudo mais, né? Segundo analistas, tá? Segundo analistas,
a decisão atual seria o passo de uma guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia, né? Então, por que a Arábia Saudita deflagrou uma guerra de preços que fez o petróleo desabar e o que esperar agora? Também a Infomoney aí fazendo a sua reportagem para nos orientar. E depois da ruptura do acordo, muitos especialistas consideram que a Rússia estava efetivamente apostando em deixar cair um pouco o preço do petróleo para tentar debilitar quem? Os produtos americanos, tá? Os Estados Unidos, que têm custos de produção mais alto, portanto, podem ser vulneráveis ante uma queda contínua do preço. Então, aqui até a Folha de São Paulo publicou, né? Olha os Estados Unidos para entender a guerra do preço do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita. Manobra busca estrangular a produção em empresas do setor de óleo de xisto e pode comprometer o mercado de crédito americano. Então, embora a Arábia Saudita tenha em sua mira as empresas petrolíferas americanas, os especialistas concordam, acreditam que a sua nova política significaria uma abertura de uma guerra de preços contra a Rússia, tá? Então aqui nós temos aí uma outra imagem, né? O mercado financeiro internacional viveu um dia de pânico em meio à desaceleração das economias, forçada pela epidemia de um novo coronavírus e pela disputa da Arábia Saudita e Rússia. Então o que você aprendeu? Você aprendeu o que é o circuit breaker, né? Então aí deu queda de 10% pode parar até 20%. Você também aprendeu que a Bolsa de Valores ela fica suscetível a várias disputas geopolíticas. Então, a Arábia Saudita e a Rússia estão brigando por conta do preço do petróleo. Cai. Tá tendo coronavírus, está impedindo as empresas aéreas de voarem, por exemplo. Então, diminui a demanda de petróleo, logo o preço do petróleo cai, né? Então, esse cenário geopolítico econômico também vai gerar alterações aí na Bolsa de Valores, o que fez, então, com que a Petrobras tivesse perda de mercado, valor de perda de mercado. Bom, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta aí a nossa aula, é sempre muito bom ouvir, né, o que você tem a nos dizer. Espero que você possa desenvolver aí uma redação sobre isso, responder o seu caderno de atualidades com tranquilidade, né? E espero você na próxima segunda-feira aqui, mais uma vez com atualidades. Um grande beijo e até a próxima!